interrompa a aula, tá? Não deixe passar a aula, tá certo? Porque é, é importantíssimo que vocês acompanhem, tá? Ninguém está com pressa, aquele negócio todo. E quem participar da aula, gente, participe da aula, participe. Eu dou 10 na prova, você não precisa nem fazer prova. Participe da aula, tá? Questione, faça pergunta, tá bom? Eu sei que tem muita gente que tem inibição e tal, mas participe da aula, tá bom? Beleza? A gente vai ver um assunto muito importante mesmo, tá? Que é a força magnética. E lembre-se que eu estou utilizando sempre regra da mão direita. Então, qualquer outro livro que você vê, pode ser da escola, acho que da escola nem uso, mas eles misturam regra da mão direita, regra da mão esquerda, regra dos dedos, regra não sei de quê. Eu vou usar uma regra só e você vai ver que ela sempre vai dar certo. Lógico, tem que dar certo, né? O que acontece é o seguinte, o que a gente viu, deixa eu pegar aqui o caderno de vocês, o que a gente viu até agora, tá? A gente viu que uma corrente elétrica induz um campo magnético, né? Que foi a experiência de Ørsted, que ele esqueceu a bússola lá, né? Na realidade, ele disse que não esqueceu, não. O negócio é orgulho próprio, né? Deixa eu ver se eu acho a folha de vocês. Eu não estou achando. Não estou achando aqui. Bem, não tem importância, não. Eu já não estou achando, não, mas tudo bem. Vamos lá. A gente viu o seguinte, que você tem um fio, tá? O que a gente viu até agora, a gente tem um fio, tá certo? Um fio muito longo, percorrido por uma corrente elétrica, e a gente viu que tem um campo, pela regra da mão direita, você bota o seu dedão e circula o fio, surge um campo magnético que fica rodeando aqui essa corrente, esse fio com essa corrente elétrica. Então ele está entrando de um lado, saindo do outro e tal. E a gente viu a magnitude desse campo, que depende da permeabilidade magnética, depende da intensidade da corrente elétrica, tá certo? E, no caso, 2πr, no caso do fio. Há de se prever que se você tiver um anel circular, e esse anel circular estiver circulando uma corrente elétrica, também, eu estou colocando aqui, lógico que vai ter que ter uma aberturazinha aqui para a corrente entrar, né? Tá? Porque aqui não é um condutor perfeito, mas tem uma corrente elétrica, está circulando aqui. Então, pela regra da mão direita também, você pode botar seu dedão aqui embaixo, você vai ver que seus dedos, os outros dedos, eles vão entrar aqui, concorda? Vão entrar aqui. Pela regra da mão direita, se você botar o seu dedão em cima, também vai entrar. Então, você sabe que você vai ter um campo magnético aqui, tá certo? Você vai ter um campo magnético aqui, tá? E esse campo magnético a gente viu que era da ordem de μ0 I sobre 2R, 2R. E se for uma espira, se for se você tiver muitas voltas, cada volta contribui com o aumento desse campo. Então, se for espiralado, seria N vezes μ0, né, que é a permeabilidade magnética, e I sobre 2R, como a gente viu. E também vimos o solenoide, né? Solenoide que simula, aqui você tem uma corrente elétrica, também pode fazer pela regra da mão direita, você está vindo por cima, entrando por baixo, vindo por cima, entrando por baixo, vindo por cima, entrando por baixo, ele vai ser algo desse tipo aqui, assim. Que nesse caso não vai depender do R, vai depender apenas, aqui eu não estou
Eu não sei de fórmula decorada, gente. Então, quem tiver com a fórmula aí, me diz aí. Tá bem, eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui. Tenho ela aqui. É, vai depender do comprimento do solenoide, né? Quanto maior o solenoide, maior, mais uniforme vai ser esse campo e tal, certo? E vai seguir essa fórmula aqui. O número de voltas não vai aparecer R, zero I sobre o comprimento do solenoide, tá? Então, zero I sobre N, zero I sobre o comprimento do solenoide. Essa é a intensidade do campo B e tal, que é formado. Se você botar um núcleo aqui, um ferro, e alguém já fez essa experiência, já viu falar, você bota um ferro aqui, aí você intensifica, porque você diminui o quê? A permeabilidade magnética. Aliás, aumenta a permeabilidade magnética, ou seja, você consegue alinhar mais o campo, tá? Se você botar um material ferromagnético aqui dentro do solenoide. Então, foi isso que a gente viu, tá? Beleza. Agora, a aula de hoje, eu espero que você preste bastante atenção, porque isso a gente aprendeu, é o que a gente fala de forma empírica. O que é forma empírica? O camarada Oersted simplesmente observou isso, tá? Ele observou isso. Ele observou que a corrente elétrica mexe na bússola. Então, daí ele disse, se eu botar um círculo, eu vou surgir um corrente. Aí ele começou a fazer ponderações e tudo, mas tudo através de observações e tudo. Depois chegou. Esse daqui é a fórmula que chama de Biot-Savart, tá? Chegou nessas equações. Aqui é de Ampère, tá certo? Chegou nessas equações aqui, esse tipo de coisa toda, sem problema, tudo bem. Chegou nessas equações aqui. O negócio foi o seguinte, que ele disse, olha, peraí, se uma corrente elétrica gera um campo magnético, olha, se eu tiver duas correntes elétricas, vão gerar dois campos magnéticos, eles devem interagir entre si, né? Ou seja, se eu colocar outro fio aqui, passando corrente elétrica, vai ter uma atração ou uma repulsão entre esses dois fios, porque cada um está gerando um campo magnético. E como o norte repele norte e norte atrai sul, aí deve haver uma interação. Aí é que vai vir o nosso estudo de hoje, tá, gente? Um ímã é diferente de um campo. O campo gerado por um ímã é diferente, totalmente diferente de um campo gerado por uma carga elétrica ou um campo gerado por uma massa, um campo gravitacional. Tá? Então, quando você tem um ímã, o que acontece é que as linhas, que a gente não chama linhas de força, as linhas do campo magnético, elas não têm início em nenhum polo, nem tem fim em nenhum polo, e a gente já viu em outras aulas, eu não posso botar uma carga de prova aqui. Tá? Então, você tem aqui a linha do campo dentro do ímã, indo do sul para o norte, a orientação. E fora do ímã, indo do norte para o sul. Veja que coisa curiosa. Né? Isso acontece dos dois lados. Tá? Desculpa, gente. Isso acontece dos dois lados. Tá? Não tem um início, não tem um fim, não tem. Então, não tem como eu colocar uma carga de prova, não tem como eu medir uma força magnética em cima de um ímã. Por quê?
Porque, veja, se eu vou colocar um ímã em tipo de ferradura, mas depois eu não vou desenhar mais não, tá, gente? Vou colocar o ímã em cima de ferradura só porque eu quero que o campo magnético aqui seja um campo uniforme. Eu posso fazer isso através do solenoide, como a gente acabou de ver. Mas eu quero que essas linhas do campo magnético sejam mais ou menos uniformes. Tá? Então, você tem um campo mais ou menos uniforme que sai do norte para o sul, e depois ele vai circulando aqui. Tá? Vai circulando aqui. Tá? Através de. Aí entra até física quântica, através até de polos magnéticos aqui dentro. Tá? Só que você não consegue botar uma carga de prova, porque se você botar um ímã aqui para servir como uma carga de prova, tá? Não vai aparecer uma força. Vai aparecer um momento. O que é um momento? Vamos supor que aqui seja a parte norte do ímã e aqui seja a parte sul do ímã. O que é um momento? O torque, por exemplo, o torque, o pneu de um carro, o torque, né? Faz o torque girar, não é isso? Vê, a tendência, ele vai ter uma força para cá, porque o norte atrai o sul. A tendência, ele está orientado perpendicularmente. A tendência, ele vai se orientar de acordo com o norte para cá e o sul vai ser forçado para cá, com a mesma força, ou seja, ele vai só torcer. Essas forças são de iguais intensidades e só faz torcer. Então, quer dizer, não tem como eu calcular uma força. Então, por isso que não é linha de força, tá? É uma linha de orientação e não de força, tá? Aí, como é que a gente faz para analisar o campo magnético, tá? E a força magnética, tá? Porque, veja, antigamente existia o magnetismo e existia a eletricidade. E achavam que eram duas coisas separadas. Você esfregava um âmbar, né? Esfregava uma coisa, alguma coisa, num tecido, alguma coisa assim, e ficava atraindo pedaço de palha e tal. Hoje em dia a gente fez com a caneta, a gente atrita a caneta e ela atrai pedacinho de papel a eletricidade. O ímã é a natureza que a gente achava que era diferente. Tá? Depois, com a evolução da física, a gente viu que uma carga elétrica em movimento, que a gente acabou de ver, né? Uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Então, carga elétrica em movimento e campo magnético, eletricidade e magnetismo têm alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Tá? E aí é que a gente vai entrelaçar uma coisa com a outra. Então, primeiro vamos ver o surgimento do campo do ponto de vista que a gente já está habituado, que é o ponto de vista gravitacional e o ponto de vista elétrico. O ponto de vista gravitacional, você vai ter um cara aqui com a massa M, e você vai ter o campo sempre apontando. Eu vou botar só um campo aqui. Um campo que vai ser o vetor campo gravitacional gerado para baixo. Essa região está influenciada por essa massa. Mas você não sabe. Você só sabe quando você bota uma carga de prova. A nossa carga de prova, como massa atrai massa, você tem que colocar uma massa. Na hora que você bota uma massinha aqui, imediatamente aparece uma força. E essa força vai ser uma força gravitacional. E o cálculo dessa força gravitacional, veja como é simples. Veja como é simples o cálculo dela. Basta você pegar o que está gerando o campo, que é a gravidade, e para calcular a força, eu pego a carga de prova e multiplico pelo campo, no caso, o campo gravitacional. Só que aqui ele tem uma origem, que é até o fim dele, porque eu estou apontando para o mesma direção, em sentido que a força gravitacional está apontando. E só tem uma mesmo quando é massa, né? Só tem uma quando é massa. Quando a gente foi definir a eletricidade, vocês estão lembrando das primeiras aulas, a gente disse, olha, a eletricidade vai ter uma bronquinha agora, porque a gente vai ter que definir para carga positiva e vai ter que definir para carga negativa, porque tem dois tipos de carga que dão origem ao campo. Tá?
E eu vou desenhar só uma linha de força. Tá? No caso de uma carga positiva, a orientação convencional é que ela está saindo da carga positiva. E a gente chama esse campo de campo elétrico, tá? Vetor campo elétrico, tá? Vetor campo elétrico. E no caso da carga negativa, apenas porque, para uma questão de orientação e depois para ficar coerente, a gente vai ver que a orientação desse campo é apontando para a carga negativa, tá certo? Mas vê, tem uma origem, tá certo? Tem uma origem. Não é como o campo magnético, que não tem origem nem fim, não tem começo nem fim, não tem nada. Aqui não, você tem um cara que está originando o campo elétrico. É uma carga elétrica. Na hora que você coloca a carga elétrica, todo um campo, toda uma região está influenciada sobre esse campo elétrico. Aqui também, botou a carga negativa, só que aqui tem duas, né? Em massa não, né? Só faz atrair, né? Então, como é que eu sei que existe o campo? Se eu colocar uma carga de prova. E a carga de prova, a gente vai convencionar que ela seja positiva. Tá? E por que a gente vai convencionar que ela seja positiva? Porque a gente quer, assim como a gravidade, na hora que eu boto a carga positiva, a força elétrica, nesse caso, porque aqui é a força gravitacional, a força elétrica, nesse caso, seja orientada na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico orientado, entendeu? Aqui, ó, você vê que a força gravitacional fica orientada no mesmo sentido, na mesma direção do campo gravitacional terrestre. Agora aqui, como o campo foge da carga positiva e entra na carga negativa, e a minha carga de prova é sempre positiva, positivo não repele positivo, então vai aparecer, na hora que eu boto uma carga de prova aqui, eu vou chamar de Q, tá? E não de M, que é a massa, eu vou chamar de Q, vai aparecer uma força, ó, de repulsão de mesma direção. Faria diferença se uma corrente elétrica fosse introduzida? Faria total diferença, sim, senhor. Faria total diferença. Se bem que, veja só, eu vou abrir um parênteses para responder sua pergunta, tá? Se você coloca uma corrente elétrica, tá? Você coloca uma corrente elétrica, veja o seguinte, tá? A gente está sempre do maior. Esqueça que são os elétrons que amam, tá? A gente está sempre do maior polo para o menor polo, tá? Então, tem que ter uma diferença de potencial para essas cargas andarem nesse fio, tem que ter uma diferença de potencial desculpa, entre, deixa eu botar outra coisa. Tem que ter uma diferença de potencial entre esse polo e esse, certo? Tem que ter uma diferença de potencial entre esse polo e esse. Então, esse cara está carregado positivamente, tá? Esse cara está carregado negativamente, existe uma diferença de potencial, tá? E com isso você tem uma corrente elétrica, tá? Agora, por haver uma corrente elétrica, não significa que esse fio esteja carregado. Então, esse fio, embora ele contenha prótons, contenha elétrons, então, estão em movimento, ele vai gerar um campo magnético. Agora eu vou pedir para você aguardar um pouco. Ele vai gerar um campo magnético, e a gente sabe a orientação do campo magnético, entrando aqui e saindo aqui. Vai gerar um campo magnético, tá? Perpendicular à corrente elétrica, tá? Ou seja, carga em movimento gera um campo magnético, tá certo? Agora, o campo elétrico não é carga em movimento. A carga em movimento gera um campo elétrico. O campo elétrico acompanha a carga em movimento, entendeu? Na realidade, é como cada carguinha dessa tivesse o próprio campo magnético dele, mas ele não é o gerador do campo. É mais como fosse a carga de prova. Ele está aceitando que existe uma força e por isso ele está obedecendo. Como tem um caminho, ele vai e obedece o caminho, ele anda.
é uma força empurrando ele, ele é empurrado. Mas é como se você colocar uma carga positiva aqui, é como se essa carga positiva tivesse um campo também, tá? O campo saindo aqui, tá? O campo saindo aqui. Mas a gente não está levando em consideração isso aqui, tá? A gente está usando uma carga de prova aqui, tá certo? Um campo. E esses campos estariam todos para o lado de cá, e não é o campo que está gerando o campo magnético, não é o campo elétrico que está gerando o campo, não é o campo dessas cargas em movimento. É a carga em movimento que está gerando o campo magnético. É isso que a gente vai ver nessa aula. Mais para frente, eu espero que você tenha um pouco de paciência, tá certo? Então, as cargas que estão em movimento aqui têm carga positiva e negativa. O fio, se você pegar o fio no total, ele não tem um excesso de cargas positivas nem um excesso de cargas negativas, elas só estão em movimento, entendeu? Elas estão passando de um átomo para outro, de um átomo para outro, de um átomo para outro, ela não tem um excesso de cargas, tá certo? Para gerar um campo magnético, um campo elétrico assim. Não tem. Não tem de jeito nenhum. Tá? O que acontece é que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Então, isso acontece na natureza, a gente sabe disso, agora a gente está tentando estudar isso. Tá? O movimento das cargas elétricas, quando você tem um fio, você sabe que tem cargas elétricas dele, mas não estão em desequilíbrio. Para haver um campo elétrico, tem que ter um desequilíbrio. No carro, na hora que você bota uma carga, ó, você gerou um desequilíbrio, porque você colocou uma carga positiva, então toda essa região está carregada positivamente, está com potencial positivo. Tá? Aqui você botou uma carga negativa, então você gerou todo um campo negativo aqui, está com a carga negativa aqui, etc. E tal. A orientação do campo é fugindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Quando eu coloco uma carga de prova, chamo de Q, e a carga de prova normalmente, só se eu disser que a carga de prova é negativa, é que você muda o sinal dela. Aí vai mudar o sentido também. Mas se eu falo carga de prova somente, a carga de prova é por definição não, convenção que ela é positiva. Então, você vai aparecer uma força. E como é que você... essa força é uma força de natureza elétrica. E como é que você calcula essa força de natureza elétrica? Essa força de natureza elétrica é facilmente calculada da mesma forma que a gente calculou a força gravitacional. A gente pega o campo elétrico, tá? E multiplica pela casa pelo que é sujeito. Se a gente botar massa aqui, não adianta nada, porque massa não é influenciada pelo campo elétrico. Então, a gente tem que botar uma coisa que seja influenciada pelo campo elétrico, que é uma carga elétrica. Então, a carga elétrica. Então, até agora, a gente viu que força elétrica é dada por essa equação. Só que essa equação aqui está incompleta, como a gente vai ver agora. Tá? O que acontece na natureza é o seguinte: como a gente viu que cargas elétricas em movimento geram campo magnético, então veja, uma carga que está em movimento gera um campo magnético, não é isso? Então, há da gente conjecturar, supor, pressupor que esse campo elétrico vai interagir com outro campo elétrico, concorda? Desculpa, que esse campo magnético vai interagir com outro campo magnético, vai tentar se alinhar a ele, vai ter alguma força. Ou seja, se uma corrente elétrica ele gera o ímã, se eu botar essa corrente elétrica dentro do campo de um ímã, vai haver uma força de alguma forma, entendeu? Porque ele não está gerando um ímã. Então, eu estou gerando um ímã, mesmo que seja artificial, eu estou gerando um ímã. Por exemplo, aqui no solenoide. Se eu colocar um ímã aqui, tá? Eu já botei que a orientação é para a esquerda. Se eu colocar um ímã aqui, a orientação dele vai ser assim. Ele vai ser de atração aqui, tá? É como se aqui fosse um ímã. É por isso que existe o eletroímã, né? Os portões, você faz pé, o portão abre, etc e tal. E quem já fez a experiência aqui com prego, enrolando com fio esmaltado,
sabe que ele funciona como um ímã e tudo. Ou seja, a corrente elétrica está gerando um campo magnético e, obviamente, esse campo magnético vai ser influenciado por outro campo magnético. Então, como é que se dá isso? Tá? Aí veja o seguinte, como no caso da gente, do campo magnético, ele não tem nem início nem fim, vou fazer o seguinte com você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o campo magnético, tá? E para não ter que desenhar o ímã, desenhar não sei o quê, desenhar não sei o quê, desenhar não sei o quê, você já sabe que ele não tem nem início nem fim. Mas eu vou colocar um campo magnético aqui. E você vai aceitar que esse cara é um campo magnético. Nesse caso aqui, ele está uniforme. Você sabe que ele não tem início nem fim, não sei o quê. Eu só tô desenhando uma parte dele, tá bom? Uma parte dele, tá legal? Beleza? Tá? Então, aqui é um campo, tá? Uma orientação do campo magnético. Tá? Eu não estou dizendo que ele está se originando aqui, nem estou dizendo que ele está terminando aqui. Eu estou pegando apenas um segmento para facilitar meu cálculo e dizer o que é que vai acontecer com. Por que essa fórmula aqui está incompleta, tá certo? Porque a força que atua sobre uma carga elétrica não vai depender apenas do campo elétrico. Por que não? Porque se essa carga elétrica estiver em movimento, que é o caso da corrente elétrica, se essa carga elétrica estiver em movimento, vai gerar um campo. Ora, se essa carga elétrica em movimento gera um campo, se ela estiver dentro de um campo, vai, vai aparecer uma força de natureza magnética, mas é uma força sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo. Tá? Então, vamos observar o, o, as características. A característica é o seguinte: eu vou colocar apenas para um efeito de desenhar tridimensionalmente, por isso que a gente está usando esse negocinho para dentro, esse negocinho para fora, porque a gente está fazendo tridimensionalmente. Eu vou pegar uma carga aqui, tá certo? Vou pegar a carga de prova positiva. Essa carga de prova não pode estar parada. Carga de prova parada, carga elétrica parada não gera campo magnético. Não gera campo magnético. Então, se essa carga estiver parada, dane-se, não vai acontecer nada com ela. Não vai acontecer absolutamente nada com ela. Se essa carga elétrica estiver na mesma, correndo, mas na mesma direção do campo, ela vai criar um tipo de campo que não vai interferir um campo do outro. Depois eu aprofundo mais isso. Eu vou pegar, botar uma carga elétrica aqui e vou botar uma certa velocidade V na carga. Que você pode até pensar como corrente elétrica, porque já que a carga tem velocidade, então, se ela tem velocidade, olha, velocidade é distância, comprimento sobre tempo. Comprimento do fio sobre o tempo, né? Velocidade é a distância que ela andou sobre o tempo. Se você tem uma carga andando, se tem uma carga com uma determinada velocidade andando, você vai ter, você vai ter, você vai ter a carga vezes a velocidade, tá? A carga vezes a velocidade, tá? Desculpa, a carga vezes a velocidade, desculpa, gente. A carga, se eu pegar essa carga e multiplicar pela velocidade, eu estou multiplicando pelo comprimento do fio que ela está andando sobre o tempo, né? Ora, carga sobre tempo é I, né? Ou seja, eu tenho a corrente vezes o comprimento do fio, tá? Mas isso a gente não vai ver agora, não. Vamos pegar, por enquanto, vamos pegar da maneira mais simples possível, pegar somente uma carga de prova e ela tem uma velocidade que forma um ângulo com esse campo beta. Tá? O que acontece é o seguinte, vai aparecer uma força.
Essa força vai ser perpendicular ao campo, vai ser perpendicular à velocidade, vai ser perpendicular a esses dois campos. Então, a gente entra num um tipo de matéria que vocês não viram ainda, mas aí vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Por enquanto. Quando você multiplica duas grandezas, porque a gente já viu como é que a gente soma duas grandezas vetoriais. A gente viu soma na mesma direção, no mesmo sentido. A gente viu soma na mesma direção em sentidos opostos. A gente viu soma em sentidos ortogonais. E a gente viu em sentidos quaisquer. Soma. Mas a gente não viu multiplicação de dois vetores. Aqui você tem o vetor velocidade, que é uma grandeza vetorial, e você tem o vetor campo magnético, que é uma grandeza vetorial. Quando você tem a multiplicação desses dois vetores, vai aparecer um vetor que é perpendicular aos dois vetores. Tá? Toda vez que você multiplica dois vetores, aparece um que é perpendicular. Faz de conta aqui que aqui tem um plano, esse cara está saindo do plano, e aqui é a força elétrica. É a força magnética em cima da carga elétrica. Tá? Botar ME, magnética elétrica. Tá? Porque não deixa de ser elétrica porque está agindo sobre uma carga elétrica. E não deixa de ser magnética porque é devido a um campo magnético, entendeu? Então, está surgindo uma força em cima dessa carga, porque ela tem movimento. Vê, essa carga tem um movimento aqui, ela está se movimentando nessa direção, nesse sentido. Quanto maior esse ângulo, maior vai ser essa força, até ser 90 graus, que é o maior ângulo possível, assim, perpendicular, fica totalmente perpendicular. Tá? Então, a gente vai complementar essa formulinha aqui, porque aqui a gente botou a carga parada sem campo magnético. Então, essa força que atua sobre a carga elétrica, agora, nesse caso aqui, esquece, não tem campo elétrico aqui, não tem campo elétrico, tá? Mas lembre que é uma grandeza vetorial, certo? Vai ser o quê? Vai depender de quê? Vai ser uma multiplicação de dois vetores. O vetor campo magnético, quanto maior for o vetor campo magnético, maior vai ser essa força elétrica sobre a carga. Tem que ter, essa carga tem que ter a velocidade, então tem que ter uma velocidade. Então, eu estou multiplicando agora dois vetores. Beleza? Lembre-se que aqui é campo e aqui é campo. Ainda não apareceu a carga aqui, né? E lógico que quanto maior a carga, se eu botar duas vezes a carga, três vezes a carga, quatro vezes a carga, cinco vezes a carga, etc. e tal, cada vez vai aumentando mais, né? Essa força. Então depende da carga. Então, vê, essa força magnética que surge de acordo com a carga que está se movimentando num campo e não está orientado de acordo com o campo, está com um certo ângulo, e aí a gente vai complementar aqui com a parte que influencia o ângulo, tá? Ainda falta só um detalhezinho de nada aqui no finalzinho dessa formulazinha aqui, tá? Mas isso daqui já é se a carga, se o campo magnético for perpendicular ao campo velocidade da carga elétrica, tá? Estou botando aqui perpendicular. Então, perpendicular, basta fazer essa multiplicação, acabou. Já morreu. Morreu. Ou seja, algebricamente, basta você botar QVB ou QBV, tanto faz. Tá? É assim que você calcula, tá legal? Contanto que B seja perpendicular a V, tá? Nesse caso aqui, que é o máximo possível. Aqui a gente vai complementar a formulinha ainda, tá? Então, veja, você tem uma carga, ela está andando, então ela está gerando um campo, etc. Então, a gente não está entrando nesse detalhe de como é que ela está gerando o campo aqui. A realidade está entrando aqui, está saindo daqui, né? Está gerando campo. Na verdade, está fazendo um negócio desse tipo aqui assim, né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe, né? Porque por isso é que vai interagir com esse outro campo, entendeu? Aí vai aparecer uma força de alinhamento. Essa força é de alinhamento. Se ela já está alinhada, aí não tem força, concorda? Não vai ter força sobre a carga se ela já estiver alinhada com o campo. Né? Então, essa velocidade tem que ser de tal forma que
um campo interage com o outro, não pode estar alinhado. Tá? Se for alinhado, não aparece a força. Tá? Bem, então, qual é a magnitude dessa força? Depende de dois campos aqui, do campo magnético e do campo do vetor velocidade. Dois campos não, de dois vetores. Um vetor campo magnético e outro vetor velocidade. Todos os dois são gradientes vetoriais. Quando você multiplica, a multiplicação de duas gradientes vetoriais aparece um vetor que é perpendicular a todos os dois. Tá? Agora vamos usar a regra da mão direita para a gente ficar tranquilo. Lembra que eu falei para você que eu sempre vou usar a mão da regra da mão direita. Aí o pessoal já começa a botar a regra da mão esquerda, não sei o que tal. Mas para você nunca se confundir, usa sempre a mão direita. A gente sempre está botando o dedão com uma corrente elétrica, não é isso? Então, você coloca seu dedão para cá, você coloca seu dedão para cá, como se aqui fosse uma corrente elétrica. E é uma corrente elétrica, a gente viu aqui. Ó. Se uma carga tem certa velocidade, a carga vezes a velocidade vai te dar o quê? A carga porque o que é corrente elétrica? Carga sobre o tempo, né? Se ela percorre uma certa distância, você tem carga vezes velocidade, né? Que é exatamente a nossa formulinha aqui, carga vezes velocidade. Ó, carga vezes velocidade nada mais é do que se eu pegar a velocidade pegar comprimento do fio e dividir por o comprimento do fio dividir pelo tempo, eu tenho carga sobre tempo, que é corrente elétrica, tá certo? Tem tudo a ver, tá? Então, bota seu dedão como se fosse aqui a velocidade da carga elétrica fosse sua corrente elétrica, que você não está errando conceitualmente de jeito nenhum. E você está lembrado que os dedões da mão vão estar orientados de acordo com esse campo para cá, concorda? Então, até agora está tudo beleza, não é? O dedão está no movimento da carga elétrica, o outro, os dedos da mão, o resto, eu não vou abrir a câmera não, porque eu estou sem camisa, tá, gente? Os dedos da mão vai orientar de acordo com o campo magnético aqui. Beleza, né? Aí eu vou chamar a regra do tapa. A regra do tapa. Carga positiva, velocidade orientada com o dedão, o dedo polegar, o, esses dedos daqui são os dedos da sua mão, então sua mão está virada. Concorda que sua mão está virada para cima? E como é que você dá um tapa? Você dá um tapa com a palma da mão, não é isso? Então a força que vai aparecer é na direção da tapa da mão, entendeu? Então eu estou usando a regra da mão direita e você está vendo a orientação da força elétrica, tá? Agora veja o seguinte: quanto mais esse cara tiver alinhado com o campo, se esse cara estiver para cá, se a velocidade dessa carga estiver para cá, a força é zero. E se esse cara estiver totalmente perpendicular, a força é máxima. Então, qual é a função trigonométrica que, quando o ângulo é zero, ela é zero, e quando ela é 90 graus, ela é máxima? É a função seno. Aí vocês têm que confiar em mim. Tá? Você tem aqui o círculo trigonométrico, aqui você tem esse cara, esse lado de cá, a gente chama de seno. A gente chama de seno de teta, tá? Então, se você tiver um ângulo teta, veja, quanto maior o ângulo teta, maior vai ser o seno de teta, tá certo? Então, quanto mais próximo de 90 graus, mais próximo de 1, que é o máximo, porque o raio do círculo trigonométrico vale 1. Eu não vou poder dar aula de trigonometria agora para vocês, não posso, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, que essa força varia com o ângulo que a velocidade da carga forma com o campo magnético, tá bom? Então, se ela estiver alinhada com o campo, não aparece força nenhuma, tá?
Agora, se ela estiver perpendicular, aparece a força máxima. E perpendicular aos dois, né? Perpendicular ao campo e à velocidade. Você bota num plano, desenha no caderno, bota no plano, uma para cá, outra para cá. Por exemplo, bota o campo para cá e bota a velocidade para cá, tá certo? Bota o campo para cá e bota a velocidade para cá, tá certo? Beleza? Então, bota seu dedão assim, Certo. aí você vai ver que tem uma força para dentro. Vai ter a força, se a gente puder, vai ter uma força para dentro aqui, nesse caso aqui, entendeu? É difícil a gente desenhar assim, é, tridimensionalmente. Quem abriu o microfone pode falar. Não, não era só para dizer Não, que tá tudo entendido. tá bom. Então, veja o seguinte, então, para complementar essa formulinha aqui, com isso, acho que a aula, se você compreendeu essa aula de hoje, para mim está excelente. Para complementar essa fórmula daqui, a gente vai colocar mais um fator. Qual é o fator? Veja, aqui eu botei que você multiplica B vezes V diretamente, B, a formulinha fica desse tamaninho, se um for perpendicular ao outro. Por quê? Porque o seno de 90 graus, quando é 90 graus, é igual a 1. Quando você multiplica por 1, 1 é 1. 1 vezes qualquer coisa, concorda? Mas quando você vai diminuindo, se o seno for perto de zero, vai diminuindo. Então, vai diminuindo com o ângulo, tá? Então, a fórmula agora, a força magnética, vamos botar a força magnética, em cima de uma carga elétrica, tá certo? Vai depender da carga, quanto maior a carga, maior vai ser essa força. Vai depender da velocidade da carga, quanto maior for a velocidade da carga, maior vai ser essa força, quanto maior for a intensidade da corrente elétrica e tal. Depois a gente vai ver que tem tudo a ver com corrente elétrica, lógico, porque é uma corrente elétrica, isso aqui pode ser muito bem um fio, então seria uma carga elétrica andando num fio, ou seja, se um fio estiver circulando por uma carga elétrica dentro de um campo magnético, vai sofrer uma força, tá? Vai depender do campo magnético, tá certo? Lembre-se que isso é uma grandeza vetorial, isso é uma grandeza vetorial, mas eu estou botando tudo como se fosse escalar aqui. Eu tirei as setinhas aqui de cima. Por quê? Porque agora eu vou botar mais um fator aqui, que é o seguinte: quanto mais perpendicular, mais forte. Quanto menos perpendicular, ou quanto menor esse ângulo, menos forte essa força. Então, vai depender do seno, do ângulo que a velocidade faz com o campo vetorial, o campo vetorial magnético, tá? Então, veja que coisa linda, tá? Veja que coisa linda. Eu vou dar um print aqui nessa tela e eu vou mostrar para vocês essa coisa. Deixa eu botar aqui, cadê a turma? Ah, tá aqui. Veja que coisa linda, tá? Veja que coisa linda. Aqui ficou muito fácil da gente dizer qual é a força elétrica, né? Mas e se essa força elétrica tiver se movimentando dentro de um campo magnético? Tá? Então, essa fórmula não está completa. Então, para essa fórmula estar completa, essa, essa carga pode estar se movimentando dentro de um campo magnético. Então, eu vou completar essa fórmula daqui. Tudo de forma vetorial, tá? Tudo de forma vetorial. A força que age numa carga elétrica, a força vetorial que age na carga elétrica, depende da carga elétrica e do campo elétrico. Isso é uma grandeza vetorial. E, nesse caso, facilmente configurada, porque vai ser na mesma direção, no mesmo plano do campo elétrico, na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico, contanto que a carga de prova seja positiva, tá? No mesmo sentido do campo elétrico. Então, vai ser isso aqui. Agora eu vou somar mais vetorialmente o seguinte: e se essa carga tiver com movimento,
E ainda por cima inserida num campo magnético, entendeu? Aí eu tenho que complementar essa fórmula aqui. Como é que eu complemento essa fórmula? Vai depender do campo elétrico e do campo magnético e da velocidade, que é uma grandeza vetorial, da velocidade da carga. Então, vai depender da velocidade da carga, vai depender do campo magnético, tá certo? Com isso, eu já desenhei a multiplicação de dois campos, a multiplicação de dois vetores vai dar um outro vetor, né? Perpendicular a esses dois, tá certo? E aqui é uma soma vetorial, então eu estou somando vetorialmente, eu não quero saber. Eu não quero saber se é na mesma direção, no mesmo sentido, porque o campo elétrico pode estar querendo contribuir na mesma direção, no mesmo sentido, dessa força magnética que está agindo sobre a carga. Pode ser que o campo elétrico seja perpendicular, pode ser que o campo elétrico seja em qualquer outra direção. Isso aqui é a soma vetorial como a gente estudou sempre, soma vetoriais para trás. O que a gente aprendeu de novidade aqui foi a multiplicação vetorial. Eu sei que V e B é perpendicular à força E. Agora, essa força é devida ao campo. Sobre a carga, lógico que vai aparecer a carga aqui e vai aparecer o ângulo, o seno do ângulo entre V e B, tá? Se for zero, esse fator aqui simplesmente desaparece, tá bom? Então, você vai ter a força elétrica que age sobre uma carga elétrica, depende de duas coisas agora. Depende do campo elétrico, que pode ser estacionário, pode ser tudo bem bonitinho. O campo magnético não tem princípio nem fim. Mas para que haja essa força, a carga tem que ter uma velocidade. E ainda mais, essa velocidade não pode estar na mesma direção do campo. Nem na direção do mesmo sentido, nem na direção oposta, que seria 180 graus. Ora, sendo de zero é zero, mas sendo de 180 graus também é zero, tá? Se você botar o círculo trigonométrico aqui, isso daqui é o ângulo, né? Isso daqui, vamos botar outro ângulo aqui. Botar 180 graus. 180 graus, aqui para cima, esse comprimento aqui é o que eu chamo de seno, né? Tanto faz ser zero, ele está para cá. Ou ser 180, ele está para cá, o comprimento vertical é zero, concorda? Então, se ele estiver alinhado com o campo, tanto faz se ele estiver indo para a direita ou para a esquerda, a força magnética em cima da carga elétrica vai ser totalmente zero. Tá? Então, a gente agora completou a formulinha da gente, onde a força elétrica é calculada como a soma vetorial de o campo elétrico vezes a carga elétrica, que é o que a gente já viu no curso até agora. Tranquilo. Somado vetorialmente se existir um campo magnético, se a carga elétrica estiver em movimento e se esse movimento não estiver alinhado com o campo magnético, aí aparece uma força proporcional ao seno do ângulo que a velocidade da carga forma com o campo magnético. Beleza, pessoal? Então, essa é a introdução da aula de hoje, tá? Se você não tiver entendido tudo, não tem problema. Se você puder, anota a dúvida, pergunta na outra aula, ou então pergunta em sala de aula, né? Não sei como é que vai ser a próxima semana, porque aí a gente tira a dúvida, porque é a primeira vez que está sendo apresentado para você. Tá? Então, ninguém espera que você aprenda, você entenda de primeira, mas você tem que ter uma noção. Qual é a noção que você tem que ter aqui? A noção, pelo menos, você sair da aula com a noção da regra da mão direita aqui. Se você tem uma carga elétrica em movimento e não está alinhada com o campo magnético, vai aparecer uma força elétrica em cima dessa carga elétrica que está em movimento, tá bom? Como é que você vê para onde é que está orientada essa força? Você usa a regra da mão direita, você bota seu dedão orientado com a velocidade da carga, que é a mesma coisa de corrente elétrica, porque é carga andando, e se está andando sobre o tempo, então tem uma velocidade, tudo bem?
você tem o campo magnético, que são os seus dedãos, e no caso, como eu quero sempre utilizar a regra da mão direita, sempre você vai ter a regra da mão direita, aí você vai chamar de tapa a palma da mão, vai indicar para que lado vai aparecer a força. Agora, se essa carga for negativa, a força vai ser o contrário. Aí a tapa da mão vai ser o contrário, certo? Então, por exemplo, se tiver a mesma situação e o campo elétrico for orientado para cá, bota o dedão, o seu dedão para cá, os outros dedos agora apontados para o lado de lá. Você vê que a força vai descer, né? Concorda? Bota seus dedos apontando para cá, os dedos da mão. O indicador, o médio e o anular, apontando para cá. Bota o dedão para cá, aí a força vai aparecer para baixo, né? Concorda? Então, obedece a regra da mão direita. Deixa eu tirar isso aqui só para não confundir. Eu não sei se eu tirei um print dessa figura, tá, gente? Então, beleza, pessoal. Se vocês tiverem noção disso, já tá, o objetivo da aula está atendido. E a gente vai desenrolar maiores conceitos nas próximas aulas, vai começar a fazer exercício, esse tipo de coisa, e com isso vai sedimentar o assunto. Lembre-se do seguinte, gente, no grupo, eu vou colocar o que eu quero que você leve para a sala de aula, tá certo? No seu celular, tá? Para você não carregar o livro, tá bom? Quem for assistir na sala de aula, tá? Então, eu vou pedir para vocês, é, para vocês. Eita, eu tô gravando, né? Tô. Agora eu vou pedir para o terceiro ano assinar a chamada, por favor. Assina a chamada. É, se Jabs está aí, se ele estiver aí, eu gostaria que permanecesse. Queria dar uma palavrinha com ele no final. A sós. Muito obrigado, pessoal, pelo aparecimento, todos vocês hoje. Tchau, professor. Tenha uma boa tarde. Até Boa amanhã. tarde. Estou assinando, vai saindo, por gentileza. Só o Jabs, se puder ficar, eu gostaria de bater um papinho no final. Pronto, gente, vai assinando, que eu vou retirando aqui. Eu vou interromper a gravação e vou retirando quem não saiu, tá? Vou interromper, tá, gente? Vou interromper a gravação. Então, quem assinou, assinou. Quem não assinou, não assina mais. Eu vou agora retirar quem Não, ficou professor, falta aqui. eu, professor. Eita, faltou, você foi. Foi. Agora você faz o seguinte, entra no particular comigo, tá? Pode sair, entra no particular comigo e fala para mim, tá bom? Beleza? Tá. Vou ter que arrumar vendo. Jobs, tu estás aí? Tá, Cláudia. Cláudia, eu vou retirar. Você não está saindo. Pronto, sai. Jobs, tu estás aí? Chamando Jobs. Jobs, estás aí, Jobs?
Beleza, Jabs. Ô, Jabs, é o seguinte, você está fora do grupo ainda? Tá bom, beleza. Eu vou ver como é que eu faço para colocar você no grupo, porque é o seguinte, assim, eu queria saber, você vai assistir aula presencial ou tu vai continuar assistindo aula remota? Presencial até amanhã. A partir de segunda-feira, você não vai presencial, não. Ah, é? Então tá bom. Então para você não vai fazer muita diferença, não. Mas eu quero botar você de volta no grupo. E eu não sei como é que eu faço. Mando o convite deixa eu ver aqui se está certo. Mandar o convite para aquele telefone que você usou, porque o outro telefone, eu não sei. É, deixa eu ver, eu não sei. Eu não sei mesmo. Deixa eu ver aqui. É, aqui, deixa eu botar o link. Eu vou botar o link aqui no próprio. Vou botar vou botar o link aqui no. Vou jogar aqui no meu feed. Pronto. Deixa eu jogar o link lá no grupo. É, tenta entrar aqui pelo. Tenta entrar por esse grupo aqui. Mande para ela, ela me manda. Não, tenta entrar logo agora, porque eu quero ver logo se vai ficar dentro do grupo e fica tudo normalizado entre a gente. Beleza? Vê se você consegue entrar. Cadê o grupo de física? O grupo de física. Entrou meu convite. Tenta ver se entra aí no grupo. É o link que eu mandei lá. Ou então eu posso mandar aquele telefone que você mandou para mim, que eu não sei, acho que você usou o telefone de outra pessoa. Eu vou botar o link aqui, tá? Pronto, eu botei o link naquele telefone que você me mandou, beleza? Pronto, eu tô aguardando então. Eu vou aguardar só para verificar que você entrou direitinho. Beleza, tá bom. Beleza, beleza, meu filho. Então, aí agora a gente continua normalmente. Você vai assistir remotamente, eu não sei como é que vai funcionar. Aí, a partir da próxima semana, eu comunico aqui no grupo, tá? Beleza? Tá bom. Valeu, meu querido. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tá. Interrompe a gravação.